Bem-vindo ao Haim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde queremos trazer temas que nos tragam leveza e que nos conectem com um estilo de vida mais saudável. Hoje vou estar à conversa com a Cláudia Ganhão. E, no fundo, vamos trazer o tema do minimalismo e o impacto que um estilo de vida minimalista pode ter na nossa saúde, não só na saúde física, mas também na saúde mental, e até porque vivemos num mundo com ritmos muito acelerados e é importante percebermos como é que este estilo de vida pode nos ajudar a trazer equilíbrio e propósito à nossa vida. Apresentar aqui, antes de passar a palavra à Cláudia, quem é que é a Cláudia? A Cláudia é mentora, é autora, é palestrante, pioneira do movimento do minimalismo para mulheres em Portugal. Tem também a Academia de Mulheres em Evolução, onde já apoiou mais de 4.000 mulheres a simplificarem o seu dia a dia. Tem cursos, desafios e inspira mudanças reais e sustentáveis. E tem também o seu livro, é autora do livro O Teu Minimalismo e também tem um podcast. Bem-vinda, Cláudia. Olá, André. Olha, obrigada pelo convite e por poder estar aqui, contribuir, digamos assim, com aquilo que eu sei, com aquele conhecimento que eu tenho, para ajudar mais pessoas a viverem este estilo de vida mais simples. Eu acho Uhum, que ao fim e ao cabo, e estava-te a ouvir, e estava a pensar que realmente aquilo que faz diferença, até para que nós consigamos viver melhor, com mais saúde e tudo o resto, é mesmo a simplicidade das coisas. E hoje em dia, nesta sociedade tão acelerada, como tu também disseste, nós esquecemos de às vezes, voltar ao simples, de voltar às coisas básicas. uhum, E então andamos aí num corrupio, numa roda viva e esquecemos de voltar ao simples. E o minimalismo é isto que nos diz, é: foca-te naquilo que é importante para ti, neste momento, e eliminar o resto, uhum, né. E também dizer que muitas vezes o minimalismo está associado muito aos objetos e, às coisas físicas, e não é só. Hã, e partilhando um bocadinho até da minha história pessoal, a mim particularmente o minimalismo ajudou-me mais até a nível mental, uhum, a a trazer-me flexibilidade. Porquê? Porque eu acho que é muito comum nós sentirmos esta sobrecarga mental, não é? E derivado, lá está, ao estilo de vida tão acelerado que nós vivemos. Então esta sobrecarga mental isto acaba por fazer loop na nossa cabeça, e todos nós sabemos, não é, que a nossa mente, tem muita influência em tudo, na nossa saúde física, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida. Então, eu acho que a nível pessoal mesmo, claro que esta parte dos objetos ajudou, porque me trouxe, e traz às mulheres que eu acompanho a facilidade do dia a dia, simplificar as coisas. Para que é que eu hei ter uma cozinha com 3.000 objetos se eu só preciso de vinho para cozinhar, não é? Mas a nível mental eu acho que o impacto ainda é maior, embora não seja se calhar tão visível, porque não é, tu quando estás a eliminar coisas físicas, tu vês visualmente, mentalmente não é tão visível, mas o impacto é muito grande, e quem o vive sente. E lá está esta parte de tu, mesmo quando vêm aqueles pensamentos menos bons, quando vem aquela, não é, aquele loop mental, é tu pensares: "Ok, isto é importante ou não? Será que eu não estou aqui a fazer um bicho de 7 cabeças ou não?". Então eu acho que a nível mental o impacto do minimalismo é muito importante e é muito necessário. uhum. É muito necessário. Oh, Cláudia, tu já desvendaste aí o que é o minimalismo ou o que é o minimalismo para ti, mas esta é uma jornada que não esteve sempre na tua vida, não é? Como é que começou? Como é que tu chegaste ao minimalismo? Então, olha, eu sempre fui muito curiosa com este movimento. Aliás, eu sou uma pessoa curiosa por natureza. Eu sou formada em Química, trabalhei 15 anos, o meu último trabalho foi 15 anos na indústria farmacêutica, mas eu sempre gostei de outras áreas diferentes. Ah, Uhum, e então sempre foi uma área que eu acompanhei,
não aqui em Portugal, porque não havia pessoas a falar, mas mais a nível dos Estados Unidos havia os famosos The Minimalists, que hoje em dia até têm um documentário na Netflix, não é? E que toda a gente conhece, ou pelo menos se não conhecem, também sugiro que vejam, eles têm 2 documentários atualmente na Netflix, também sugiro que vejam até para perceber um bocadinho como é que isto surgiu e portanto eu já os acompanhava, mas a realidade é que, como a grande maioria de nós, eu vivia uma vida, não é, trabalhava na indústria farmacêutica, viajava muito, é uma área que é muito exigente também a nível até de objetivos, de dedicação. E então eu não tinha tempo, na realidade, achava eu, não é? Não tinha, eu gostava, achava interessante, acompanhava, lia, ouvia o podcast deles, mas os vídeos no YouTube, mas eu não tinha oportunidade, não tinha disponibilidade para trazer isso para o meu dia a dia. Achava que aquilo era lá uma ideologia que se calhar funcionava bem nos Estados Unidos, mas aqui não funcionava. Mas como, olha, a vida, não é? Eu digo sempre, a vida sabe muito bem aquilo que faz, e houve uma fase da minha vida, de vários motivos, portanto, havia também esta parte, eu acho que havia um bocadinho de ausência de conexão entre aquilo que eu fazia e os meus valores, que foram mudando ao longo da vida, principalmente depois de ter sido mãe, e então houve uma fase da minha vida, depois também coincidiu com alguns problemas a nível pessoais, etc., em que eu entrei em burnout. Pronto, eu tive o burnout diagnosticado em 2018, mais ou menos no verão de 2018. Isto tudo porque eu demorei, tive anos a aguentar uma situação sem parar. Desculpa que eu bati agora no microfone com a mão. Ah, sem parar, sem olhar para dentro, sem refletir, achar que tinha que aguentar aquilo, não é? Porque era aquilo que esperavam de mim, né. Acho que nós também ainda temos muito este estigma, não é? O que é que a sociedade espera de nós? E eu tinha sido sempre a menina certinha, sou filha única, era muito boa aluna, entrei, não entrei na faculdade naquilo que queria, mas apaixonei-me depois pelo curso de Química e, claro, eu acabei o curso num dia, no dia a seguinte estava a trabalhar, portanto, assim, uma época totalmente diferente. Então, havia muito havia muito também esta perfeição, que não é perfeição nenhuma, não é? Esta idealização aquilo que esperavam de mim. Então fui aguentando, aguentando e pronto, até que entrei em burnout, e foi exatamente no momento que eu entro em burnout, não é? Fiquei de baixa psiquiátrica, fiz medicação, fiz acompanhamento, terapia, tudo aquilo que tinha direito na altura, e fui obrigada a parar pela primeira vez em muitos anos. Fui obrigada a parar. E quando sou obrigada a parar e quando começo a recuperar, pronto, há aquela fase inicial de quem está em burnout que não é fácil de lidar, não é? Mas quando comecei aos poucos a recuperar e comecei a pensar assim: olha que giro, se calhar agora eu tenho a oportunidade de aplicar aquilo que eu andava a ouvir e que andava a ler, vou experimentar. E foi um bocadinho por aí, não é? Um bocadinho experimentar. E comecei muito pela parte dos objetos, porque lá está, eu acho que é sempre aquilo tu vês que pode ser mais prático, é mais palpável, exato. Então comecei muito por fazer aquilo que se chamam de destralho, estragar a casa. hum, Nessa altura apercebi-me também aqui de algo que eu estava, que eu fazia e que eu tinha alguma consciência, mas acho que só quando eu comecei a fazer mesmo o destralho é que tive mais consciência, que eu escondi durante muitos anos a frustração que eu sentia com o meu trabalho, com a vida que levava, com tudo mais, nas compras. Então, eu quando começo a abrir o roupeiro, sabes, e com olhos de ver e pensar: "Caramba, mas porquê é que eu tenho tantas coisas iguais, tenho tantas coisas com etiqueta ainda?" Porque era uma forma de arranjar consolo, o escape, de arranjar, não é, o conforto rápido, não é, porque eu não tinha coragem. Eu digo isto muitas vezes, o burnout para mim foi como quase como uma oportunidade, que a vida me deu para eu poder, e porque consegui também recuperar e felizmente nunca mais voltei a ter, às vezes tenho assim, costumo dizer, tenho assim uns pré, mas acho que também já estou muito atenta aos sinais e depois, ah, uma pessoa consegue, já reconhece e fazer a hum, e quando eu começo a olhar com olhos de ver, eu percebi que era um padrão, meu, e que ainda hoje é engraçado, mesmo quando eu estou nestas fases assim mais de quando eu começo a pensar: "Ai, acho que vou ao shopping e vou não sei o quê", Cláudia, atenção o que é que tu vais fazer, não é? Porque tu não precisas, porque ao fim e ao cabo o minimalismo não nos diz para não comprar mais, ou é mais, tu precisas efetivamente, aquilo faz-te falta. É uma coisa que é importante no momento ou não, ou é mais um escape, um impulso, exatamente.
Então foi aí, foi nessa altura que o minimalismo começou a entrar mesmo no meu dia a dia, comecei com esse destralho muito grande aqui em casa, hum, não só nas minhas roupas, onde eu me deparei com este padrão, mas também outros objetos. Eu vivia nesta casa já há 10 anos e eu ainda tinha presentes de casamento que nunca empolhados quase, não é? Que nunca tinham sido usados, nunca pronto, então foi mesmo nessa fase. E foi muito engraçado, porque eu comecei a partir eu sinto mesmo que eu ter feito este processo de simplificar, de eliminar aquilo que não fazia falta, me ajudou também na recuperação, porque efetivamente eu tive uma recuperação até relativamente rápida, para o estado físico e Uhum, mental em que eu estava. Não larguei a medicação logo, mas consegui, ter um objetivo, que eu acho que é muito aquilo que nos acontece quando nós temos quem passa por estes processos, é, ok, tu depois parece que não sabes regressar à realidade, conhecias a realidade anterior, mas sabes que tens de regressar de outra maneira e como é que se faz. Então este processo ajudou-me muito a recuperar mais rápido, até que eu depois tomei a grande decisão, ok, eu não vou voltar a trabalhar por conta de outrem, eu quero fazer uma coisa diferente. E foi tudo assim ao mesmo tempo. Eu comecei a partilhar até nas redes sociais um bocadinho deste processo do destralho, de estar a recuperar, e comecei a perceber que isto também interessava a mais pessoas. E então surgiu também a ideia de, ó, por que não trazer um projeto, não é? Trazer, porque eu não queria não trabalhar, não é? A questão não é essa, não é não trabalhar, eu queria trabalhar de outros moldes. E muitas vezes as pessoas perguntam muito: "Então, mas tu já sabias o que é que ias fazer?" Pá, eu não sabia bem o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. sim. Eu não queria voltar àqueles horários, eu não queria voltar àquela exigência, eu não queria voltar a sentir, aquilo que sentia, que era porque para mim, Cláudia, eu sentia-me muito também incapaz até como mãe, eu não conseguia dar o apoio aos meus filhos que eu achava que fazia sentido, pronto, independentemente daquilo que é certo ou não é certo, eu Sim, assim não me sentia bem, não é? Então, eu sabia o que é que não queria. E aos poucos fui construindo, não é, este projeto, veio depois a oportunidade de escrever o livro e de trazer mais do conceito e a aplicabilidade do conceito a várias áreas da nossa vida, e portanto foi assim que uhum. isto tudo se proporcionou. Sim, ou seja, não tinhas um plano estruturado e definido, foi a vida que também te foi levando. Olha, o livro surge numa fase muito inicial também do teu projeto, Sim. certo? Era uma coisa que tu já ambicionavas fazer ou que é Olha, quando se sim, foi em termos, assim, de sonhos, eu sempre dizia à minha mãe: "Ai, um dia vou escrever um livro", porque eu sempre gostei muito de ler e gosto muito de escrever e achava que um dia ia escrever, mas nunca tinha pensado em escrever algo relacionado com isto. Uhum. Pronto, então surgiu o convite, em finais de 2019 para escrever o livro e depois pronto, ele acabou por sair em plena pandemia, portanto não foi assim um livro que tivesse muita divulgação, até tenho aqui, até vou mostrar, Sim. eu tenho aqui a minha câmara faz aquela coisa, Sim, vai. chama-se O Teu Minimalismo, pronto, e foi lançado em plena pandemia, portanto foi escrito e lançado em plena pandemia, e eu digo muitas vezes que para mim também foi um processo de autoconhecimento, porque escrito em plena pandemia, com toda a gente em casa, eu digo sempre que o meu filho mais novo vai aprender a ler e a escrever, ele estava no primeiro ano quando tudo fecha, com o meu marido de layout sem fazer nada e entrar em parafuso, portanto, foi também um processo, um grande processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e pronto, e não foi nada que eu tivesse pensado, e é muito engraçado, tu, quando és desafiada, a primeira coisa era: "Ah, e agora, será que eu vou ser capaz?", não é? Lá vem o síndrome do impostor. E a realidade é que pronto, hoje em dia se calhar escrevia de outra forma, mas na altura foi o melhor que sabia e que consegui. E ele fala muito da aplicabilidade desta filosofia, não é? Foco no essencial e deixar ir o resto, a todas as áreas da vida. Ele fala, eu tenho aqui um capítulo e podemos falar um bocadinho até das diversas áreas, eu falo muito dos objetos, sim, mas falo também da mente, das emoções, das relações, da parentalidade, da parte da gestão financeira, da parte digital. Portanto, e se tu pensares, esta filosofia de foca-te no que é importante para ti, não é? Porque também nós não podemos pensar que o que é certo, que há um padrão, cada um tem que ter a capacidade de escolher o que é importante para si a cada momento, não é?
E portanto, tu consegues aplicar isto a qualquer área da tua vida, inclusive, e se calhar estamos a falar para um público que já passou por muitos desafios em termos de saúde, inclusive em fases de recuperação. Ok, às vezes mais do que nós pensarmos o porquê, não é? Porque é que aconteceu, ok, foca-te no que é importante nesta fase mais desafiante da tua vida para a superares e ultrapassares. Olha, e dessas áreas todas que aqui falaste, se tivesse de escolher uma ou 2 que tu achas que mais beneficiam quando começamos a ter esta abordagem minimalista, no fundo, aquela que se nós atuarmos acaba por impactar as outras, qual seria? Olha, é mesmo a nível de mentalidade. É mesmo a nível da forma de tu pensares, porque se tu começares a pensar, sempre que surge um desafio, sempre no dia a dia, a lidar com o dia a dia, porque hoje em dia é inevitável viver com stress, não é? Nós estamos sujeitos a uma sobrecarga imensa até de estímulos e tudo mais. Se tu, perante qualquer situação que te acontece, seja a coisa mais complexa ou a coisa mais simples e do dia a dia, se tu tiveres esta mentalidade de é importante, eu consigo fazer alguma coisa com isto, e conseguires perceber onde vale a pena efetivamente tu aplicares a tua energia, mental também, física, mental, mais, isto vai ter um impacto gigante em tudo. Porque Sim. é a forma como tu lidas com o que te acontece, não é o que te acontece, é sempre a forma como tu lidas com o que te acontece. Então eu acho sem dúvida, e é engraçado que eu não tinha esta perspectiva se calhar há uns anos atrás, eu achava muito: "Não, vamos começar pelos objetos, etcétera", mas hoje em dia eu vejo até a diferença nas alunas que acompanham, nas mentoradas, que é quando nós começamos a trabalhar a nossa mentalidade e a perceber os nossos padrões, as nossas crenças e tudo mais, e a ultrapassar isto, arranjar aqui estratégias e ferramentas para ultrapassar e focamos naquilo que é importante, os resultados são muito mais rápidos. Porque Uhum. a forma como nós vemos o mundo e como nós lidamos tanto Muda. em tudo. Sim, 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 sim. é E mesmo. trazendo isto para o estilo de vida e pensar naquilo que nós acreditamos ser um estilo de vida saudável, como é que achas que o minimalismo pode contribuir, nesta área? Nesta área. Olha, quando tu falas em estilo de vida saudável e quando começas a falar de hábitos de estilo de vida saudável, há imensa coisa que nós podemos fazer, não é? Há imensa. Eu acho que às vezes eu tenho muito esta às vezes pessoas vêm ter comigo e dizem: "Olha, são tantas as regras ou são tantas as coisas que eu deveria de fazer que eu não sei por onde começar". Sim. Então, aquilo que eu penso sempre é: como é que esta filosofia te pode ajudar? Então é sempre escolher uma só coisa. Eu acho que tem muito a ver aqui não é tanto o minimalismo como solução, mas sim ter uma estratégia minimalista para Uhum. começar com as coisas. Ou seja, em vez de quereres mudar tudo de uma vez só, é pensares em termos de estilo de vida, não é? E focando só no estilo de vida, o que é que hoje em dia se sabe que tem um impacto maior? É a atividade física, é a alimentação, é o descanso, ok. Há N coisas, mas tu tens que começar por um lado. Porque se tu queres fazer tudo e queres fazer uma mudança radical em tudo, a probabilidade de falhares é maior, porque tu até começas motivada, mas depois o que é que acontece? O dia a dia, não é? A vida acontece, tu vais perder. Então, se tu tiveres um foco, hum, numa só coisa, numa área, e te focares mesmo nessa área e é mais rápido teres resultados porque estás focada só nessa área, também mais facilmente tu consegues ir a outras áreas. Porquê? Porque tens resultados mais rápidos. Imagina que vamos começar pelo sono. Pessoa que habitualmente tinha hábitos de sono, deitava-se tardíssimo, ia para a cama com o telemóvel, etc. Primeiro também não é mudar logo tudo radicalmente, é fazer pequenos ajustes. Olha, começa a deitar 20 minutos mais cedo, começa a deixar o telemóvel fora e assim Sim. sucessivamente. A partir de um determinado momento, não é? Passado 2 meses, a pessoa começa a ter uma higiene do sono melhor e mais facilmente a pessoa diz: Ok, isto já faz parte de quem eu sou, já faz parte da minha rotina. Ok, agora é a altura de, por exemplo, começar com a atividade física, Sim. por aí fora. Portanto, o minimalismo ajuda-nos em termos de estratégia de implementação. Porque, ao fim e ao cabo, nós sabemos que todas estas coisas são importantes. Agora, é natural que nós, por vários motivos, não consigamos fazer as mudanças totais. Então, tem que ser pouco a pouco. Sempre Uhum. esta filosofia minimalista, que é um passo de cada vez, um dia de cada vez, 1% de cada vez também.
Ah, é mais Ou fácil. pode e sendo dessa forma, é uma forma sustentável de o fazer, vai ser mais prolongada no tempo. Nós vivemos, e tu sabes, né, num mundo do imediatismo e das pessoas querem resultados muito rápidos e muitas vezes isso é que leva também a fazer outro tipo de escolhas. Como é que nós mantemos a motivação, da pessoa nesse processo? Sim. Olha, eu acho que isto vem muito com a nossa capacidade de acreditar, não é? E acho que nós temos que experimentar. Experimentar, porque é difícil às vezes tu acreditares naquilo que não vês. Então experimenta. Vamos fazer um teste de Uhum. 2, 3 meses, mas faz esse teste, porque o que é que acontece? O que é que eu vejo a maior parte das pessoas a fazer? Há muito hoje em dia esta questão de demora 21 dias para implementar um hábito. Sim, Pronto. Na realidade, pode demorar muito mais ou pode demorar muito menos, depende do hábito, depende da pessoa, depende de tudo mais. Os 21 dias vem muito até da filosofia budista, não é? De 21 dias para fazer, sei lá, uma limpeza, para iniciar o reiki, o próprio reiki, não é? Que faz reiki sim. sabe que há sempre aquelas práticas constantes durante 21 dias. Pronto, então tornou-se muito. As pessoas esperam que ao fim de 21 dias tenham resultados. Quando estamos a falar, às vezes, deste tipo de hábitos. E é difícil ter logo resultados. Ninguém alguém que imagina, eu tenho 48 anos, se toda a minha vida eu dormi mal, se nos últimos 20 anos eu não respeitei o meu horário de ir para a cama, se eu vou para a cama com o telemóvel, com o computador, como é que eu posso crer que em 21 dias tudo muda? É difícil mudar 48 anos de história em 21 dias. Então, a pessoa tem que acreditar. Eu digo sempre às pessoas experimentem, experimentem, porque a motivação só vem com os resultados. Se tu não tiveres nunca resultados, a motivação vai-se embora. Mas se tu nunca tiveres resultados porque desistes a meio do processo, Uhum. portanto, isto aqui é uma dualidade. Por isso é que eu digo, Andréia, quando nós começamos a trabalhar a nossa mentalidade primeiro, a simplificar a nossa mente, Uhum. muito mais fácil nós vermos depois resultados em tudo. Porquê? Lá está, porque eu já vou mentalmente preparada que seja um processo mais longo, que vá haver fases mais difíceis, mas também já vou mais resiliente para tudo isso. Sim, sim. Então, é a mente, sem dúvida, eu cada vez mais tenho a certeza disto, que é a mente. Tudo o resto ajuda e tudo o resto são coadjuvantes, não é? Tu simplificares a tua casa, a tua agenda e tu não sei o quê, mas tudo começa com a parte mental. Uhum. Olha, e nós vivemos em sociedade e tu trabalhas acima de tudo é com mulheres, certo? Sim, sim. E provavelmente mulheres também numa faixa etária já com filhos, com todos. E como é que é nós, quando queremos fazer esta mudança no meio de uma família? Ou seja, da tua experiência pessoal e mesmo dos acompanhamentos, porque isto implica também, nós mudamos, mas há coisas que são interdependentes, né, de quem coabita connosco. Claro, claro. Como é que se gere essa parte? Olha, é muito giro isso que estás a falar, porque, ainda a semana passada eu tenho na academia todos os meses aquilo que eu chamo o hot seat, é onde as pessoas trazem perguntas Uhum. e nós falamos um bocadinho sobre estratégias e uma das perguntas que fizeram foi exatamente essa, era uma aluna que está comigo já há muito tempo, a academia existe desde 2023 e portanto ela está comigo desde 2023 e sente que já evoluiu imenso e que já fez imensa coisa, mas depois tem uma família lá em casa. É puxar para o outro lado. A puxar pelo outro lado. Então, como é que tu geres isto e como é que Andréia, isto tem que ser em primeiro lugar um processo interno, não é? Um processo teu. E depois tens que definir limites muito claros e comunicar, definir os teus limites e comunicar e dizer assim: ok, eu não posso ah, mexer nas coisas dos meus filhos, não é? Quando têm uma determinada idade, ou eu não posso mexer no roupeiro do meu marido, ou por aí fora, não é? Porque são as coisas dele, é a liberdade dele, mas tem que haver limites e tem que haver zonas da casa, por exemplo, quando nós estamos a falar até mais de objetos, que é sempre, eu acho que é sempre onde vem mais os atritos é, ok, eu quero ter menos coisas, quero ter a casa organizada e depois vem a minha família e mete tudo num caos. Uhum. Porque ali naquele caso concreto até era. Mas tem que haver limites e tem que haver zonas bem definidas para todos. Ok, tu queres o teu caos vive no teu quarto ou no teu Uhum. escritório ou naquele armário, etc. Fora daí tem que haver o mínimo, não é? Tem que haver regras definidas. E eu acho que hoje em dia
é cada vez mais importante esta parte até da comunicação, porque lá está, nós temos que saber comunicar à nossa família aquilo que é expectável para nós e temos que encontrar aqui consensos, não é? E encontrar aqui uma forma de ah, que seja possível para uns e para outros coabitar. Uhum, Pronto, então eu falo muito nisto, eu falo muito na questão dos limites e de comunicar os teus limites e definir em família, mas também de saber quais são as batalhas que vais lutar. Não podes lutar com todas, não é? Tu não podes lutar contra isto. Eu estou a falar aqui até da primeira pessoa, contra uma filha adolescente que está na fase do caos e da roupa e que não sei o quê. Eu não posso crer que ela tenha a mesma organização e a mesma perspectiva que eu tenho. Então, não vale a pena lutar contra essa batalha. Agora, é no quarto dela. Fora do quarto, ela tem que respeitar algumas regras nas zonas que são comuns. É. uhum. Então, é muito isto, é muito partir sempre de dentro para fora, comunicar limites e escolher também as nossas batalhas, lá está, escolher o que é essencial. Vale a pena eu dar zangada com o mundo inteiro aqui em casa, porque toda a gente faz o contrário do que eu acho, ou eu digo: "Ok, eu escolho as minhas batalhas". Há coisas que eu vou ter que tolerar, assim como eles vão ter que tolerar da minha parte, não é? Porque se eu quero viver de uma maneira e eles querem de outra, vamos ter que encontrar aqui um meio termo. Sim, sim. Cláudia, há um outro tema que normalmente também colide aqui muito quando queremos fazer este tipo de mudanças, e eu chego muito a este desafio que é conjugar isto tudo com o trabalho. Seja mulheres que trabalham das 9 às 5, que muitas vezes não é às 5, Sim, sim, às 6 às 7, é ao é, conse ao contrário. e muitas eu, pronto, como trabalho numa realidade em que muitas vezes tenho as mulheres numa situação de baixa que não estão a trabalhar, conseguem implementar mudanças no seu estilo de vida, mas depois voltam a trabalhar e se arranja outra vez tudo, não é? Como é que nós conseguimos fazer estas mudanças e ter este estilo de vida mais minimalista e saudável e conjugar com o que é o Tudo trabalho sim, que é. sim, é as exigências a Sim. todos os níveis. Olha, eu acho que as pessoas que efetivamente conseguem fazer isso e conseguem para já são umas heroínas, porque é efetivamente muito difícil conjugar tudo e eu tive a experiência, não é, agora já não tenho, há 6 anos que trabalho por conta própria e um bocadinho como a tua realidade e portanto Sim, é. mas a maior parte das minhas alunas são pessoas que trabalham das 9 às, não é? Ou que trabalham por turnos e, portanto, é efetivamente muito desafiante. Como é que se faz? Eu acho que primeiro é tu saberes exatamente aquilo que queres, lá está, escolheres as tuas batalhas. Tu sabes que quando tens menos tempo, tu tens que, mais uma vez, escolher as tuas batalhas. Então aí é que entra a simplificação em termos de objetos também. Portanto, aquilo que eu digo sempre a essas mulheres, ok, a mentalidade faz toda a diferença, mas vamos começar por aquilo em que eu vou ver resultados mais rápidos. Uhum, Então é simplificar ao máximo o teu dia a dia. Simplificar e antecipar. Imagina, eu tenho fim de semana, eu sei que o fim de semana nós precisamos descansar e faz parte, mas também tudo aquilo que eu puder antecipar para a semana eu vou antecipar. Vou planear refeições, vou fazer uma ou duas sopas porque já me vai ajudar. Mas há pessoas que me dizem, Cláudia, mas eu prefiro comida fresca. E eu digo, eu também. Mas então eu tenho que, lá está, tenho que escolher a minha batalha, não é? Ok, ou eu faço comida fresca todos os dias, ou então eu opto por ter algumas coisas congeladas, ter algumas bases prontas. Então é simplificar e antecipar, Andreia. Eu acho que isso é fundamental. E depois, uma coisa que eu vejo também nas mulheres todas, até que fazem parte da academia, é estar num lugar, não é? Como é a academia, em que nós diariamente nos relembramos disto. uhum. Porque lá está, tu aprendes, ou seja, eu não, nem eu não trago aqui nada de novo, não é uma teoria nova que eu sei. Sim, sim. Isto é uma coisa que é até quase senso comum. Muitas das coisas que eu estou aqui a dizer é senso comum. Mas o que é que acontece? Nós, no meio da confusão da nossa vida, nós esquecemos. Então, se nós estivermos num lugar onde as pessoas diariamente nos relembram, olha, podes simplificar isto, podes eliminar aquilo, onde há também aquela partilha de uma mulher para a outra, olha, eu lá em casa agora decidi que vamos fazer não sei o quê, olha, e está a resultar. Há outra que vai experimentar. Então, eu sem dúvida acredito muito neste projeto da academia, ah, porque é um projeto que não é para resultados rápidos, ou seja, ninguém entra um mês e um mês havia. É uma coisa para mais de acompanhamento a médio e longo prazo, mas no sentido de nos relembrar. Escolhe todos os dias, não é? Escolhe as tuas batalhas, não vale a pena, prepara, antecipa, simplifica. ah,
vê o que é que vale a pena ou não tu investires. Então, isto vai permitir este tipo olha, de comunidades, digamos assim, não é? Vou falar da minha porque é aquela que eu conheço melhor, mas existem outras para outras áreas, mas este tipo de comunidade ajuda-nos muito, porque a realidade, os problemas da grande maioria são comuns. Nossos problemas são muito comuns, são mais comuns do que aquilo que nós imaginamos. Nós é que às vezes achamos, agora tenho vergonha de partilhar que lá em casa toda a gente é desarrumada e é muito comum, é mais comum. Então, eu acho que é mesmo isto, é mesmo escolher as tuas batalhas, estás num lugar que te ajuda a relembrar, em que não seja um lugar de exigência, de tens que fazer isto. Não, é relembrar. Ok, estamos no caminho, estamos juntas, não é? E aos poucos as coisas vão surtindo os seus efeitos. Sim, sim, eu acho que tocaste num ponto mesmo muito importante, que é esse poder da comunidade, né? Nós somos também o conjunto das pessoas que nos estão a rodear e é muito mais difícil implementar mudanças. Se eu, por exemplo, na alimentação, é muito mais fácil eu ter um estilo de vida alinhado com uma alimentação saudável se à minha volta as pessoas fizerem o mesmo, não é? E já Exatamente, não sim. for quem está fisicamente perto que seja este tipo de. Exatamente, é isso mesmo. Se não seja quem está fisicamente perto, porque é normal, não é? Imagina, as pessoas estão de baixa, depois voltam, não é? E no caso, estavas a falar dos acompanhamentos que fazes, as pessoas depois voltam à rotina, então é natural que percam quem está perto. Então é Sim. preciso nós continuarmos a ligar-nos a estas comunidades e hoje em dia o online funciona muito bem, claro que o presencial continua a ser presencial e nós temos feito agora na academia alguns encontros e é efetivamente encontros presenciais e faz toda a diferença, não é, sentir a pessoa, a energia da pessoa e tudo mais, mas do mal o menos, não é? Então, ok, se eu não posso estar, além que o investimento é maior, então juntar-me a uma comunidade que me dê esse apoio, em que eu sinta que estou apoiada, em que eu sinta que eu aprendo e que sinta que, ok, eu não estou sozinha, eu não estou sozinha. Eu digo isto muitas vezes e muitas das mulheres que me chegam à academia e tudo mais são pessoas que estão há anos, geralmente são pessoas que já são organizadas, que até já vêm com, mas estão há anos na luta, porque parece que estão sempre sozinhas e o certo está contra, então é mudar um bocadinho esta perspectiva e acolher nessas pessoas, não é, e mostrar que há ferramentas, e aquilo que eu faço é relembrar, eu às vezes digo muitas vezes, eu sou um bocadinho o disco de repetição, estou sempre a dizer as mesmas coisas, mas e também é verdade, nós sabemos que quanto mais ouvirmos uma coisa, mais verdade e mais real aquilo se torna, então quanto mais vezes ouvires, melhor. Sim, sim, Melhor. sim. Olha, Cláudia, obrigada até pelas tuas partilhas pessoais e eu ia pegar um bocadinho na partilha que fizeste no início do burnout, que infelizmente hoje em dia temos números assustadores também de diagnósticos de burnout. Ia-te perguntar quem está neste momento nesta fase em que sente que tudo é demasiado e que não sabe como começar a sair desse lugar, qual seria o primeiro passo? É parar. Porque eu acho que quando nós estamos nesse lugar, de ok, é tudo mais, mas quem está a falhar sou eu, muitas vezes não é? A pessoa é que se sente impotente porque já não tem força anímica para reagir a nada, é parar. E parar, eu digo isto muitas vezes, o burnout não nos define, aliás, uma doença não nos define. Foi algo que passou por nós, mas eu não sou isto, não é? Então, parar, dizer eu não me estou a sentir bem, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, são as pessoas que efetivamente são fortes é que dizem: "Ok, eu não estou bem". Portanto, é muito desmistificar isto, não há vergonha nenhuma, e eu vivi essa vergonha, eu digo eu partilho isto muitas vezes quando falo até só do processo de burnout, eu tinha vergonha de dizer às minhas colegas de trabalho, que tinham vidas iguais às minhas, não é, muito semelhantes, todas trabalhávamos no mesmo departamento, as exigências eram a mesma, os prazos eram os mesmos, então como é que eu não aguento e elas aguentam? Então, tu reconheceres e dizeres à tua colega que está a passar exatamente e dizer: "Não estou a aguentar", é quase como se sentisse inferior. Eu durante muito tempo não verbalizei, o meu corpo é que foi dando sinais e eu fui negligenciando, até que um dia não deu mais, não é? Então, não se deixem chegar a esse ponto de extremo, porque no meu caso, eu até costumo dizer, este burnout até foi leve, não me deixou sequelas, mas há pessoas que entram em processos muito complicados, não é? E tu sabes, tu acompanhas pessoas que muito e cada vez está mais ligação entre a parte oncológica e a parte da sobrecarga e tudo mais, não é? Há uma ligação direta. Então,
não se deixem chegar a esse ponto. Quando sentirem que parem, tirem uns dias para vocês, mas não é para fazer coisas, é para não fazer nada. É ir olhar para dentro, não é? Porque a gente tem muita mania: "Ai, vou tirar uns dias para arrumar a minha casa, vou tirar uns dias para pôr os pendentes todos em ordem". Não, é para não fazer nada, é para realmente olhar para dentro e pensar: "Caramba, o que é que eu posso fazer diferente?". Porque nós podemos sempre fazer diferente, podemos sempre escolher outra coisa diferente. Pode não ser aquilo que os outros esperam de nós, pode não ser aquilo que a gente idealizou, mas há sempre um caminho diferente que a gente pode fazer. Obrigada, Cláudia, por essa mensagem. Olha, ia-te agora fazer aqui uma proposta. Eu vou dizer inícios de frases e pedia-te para tu completares ou com uma palavra ou com uma frase curta, uma ideia a seguir. Pode ser? Ser sim mais. É isso. Minimalismo é É simplificar o dia a dia. o maior desafio de viver com menos é. Resistir à sociedade, resistir às tentações, resistir. Eu acho que é muito um processo de resistência quase. Sim. E o hábito diário que não abdicas? Ler, ler. Acho que é algo, não estou a dizer que é o hábito, é o meu hábito e hoje em dia às vezes há pessoas que me perguntam, que estão nestes processos até de mudança de vida, que gostavam de trabalhar por conta própria e que se identificam comigo, não é? Porque eu venho de uma trabalhei sempre em multinacionais e aquela vida mais, até acho que um bocadinho glamourosa, não é, idealizada, que é só idílica, depois não Sim. não corresponde. Há muitas pessoas que me perguntam: "Cláudia, o que é que fizeste ou o que é que te ajudou mais?" E eu digo sempre: "Foi a leitura, o conhecimento", porque efetivamente eu trabalhava numa área muito técnica, não é, indústria farmacêutica, eu era gestora de produto no final da minha carreira, fui vendedora, depois fui gestora do produto de um determinado produto, portanto eu sabia muito tecnicamente sobre aquele produto, mas eu não vivia exclusivamente daquilo, eu sempre tive interesses noutras áreas, eu fiz formações, porque que tinha a ver comigo, então para mim é o meu hábito, é o conhecimento que vem muito dos livros, porque antigamente era também a forma mais fácil, hoje em dia também há muito conhecimento através de cursos e tudo mais, mas é o meu hábito, é ler, todos os dias leio. Olha, e hoje estamos a gravar no Dia Mundial do Livro, portanto, uma ótima homenagem aos livros. Sim, sim, Deem sim. propósito, a minha frase a seguir era um livro que te marcou. Um livro que me marcou, olha, um dos livros que mais me marcou foi o Essencialismo, foi um dos livros que mais me marcou até em termos de filosofia de vida, em termos de não ficção. Depois em termos de ficção, o livro que eu falo sempre, é um livro que ainda hoje eu leio, que é O Príncipezinho. Eu acho que O Príncipezinho tem assim, eu li a miúda, fui lendo sempre, já li com olhos de adulta, já li aos meus filhos e de vez em quando volto lá, porque tu encontras sempre mensagens daquilo que é a parte mais simples da vida, não é? Aquele olhar, quase inocente das crianças, simples, portanto foi um livro que me marcou muito e que eu gosto de voltar, gosto sempre de voltar. Olha, eu partilho desse que eu gosto. Boa. Olha, e algo que eliminaste e que fez toda a diferença? Olha, eu acho que foi ter objetos redundantes, ou seja, ter coisas redundantes, ter coisas que ser 2 coisas que servem para a mesma coisa, ok? Isso fez toda a diferença e a procurar, os objetos redundantes e encontrar também objetos que tenham múltiplas funções, olhar sempre naquela vertente, ok, isto serve só para uma coisa, se serve só para uma coisa não me chega, preciso que sirva para um bocadinho mais. Eu acho que em termos de objetos foi isso que fez diferença. Inspiração de vida, alguém ou algo? Olha, é engraçado que agora quando tu fizeste a pergunta, eu sempre tive nomes muito muito, sei lá, pessoas concretas. E neste momento eu acho que aquilo que me inspira mesmo é até a fé. E a fé no que tu quiseres, ou seja, a nossa capacidade e a capacidade que muitas pessoas têm de acreditar sem ver, de acreditar. E então acho que é algo que me inspira muito. Ah, não querendo ser religiosa, mas há vidas efetivamente de pessoas mais ligadas até um bocadinho ao catolicismo que hoje em dia me inspiram muito.
porque tem também esta parte da simplicidade, porque acreditar numa coisa que tu não vês é também acreditar nas coisas simples, é viver de uma forma simples, é ok, eu acredito, eu entrego, não é? E acho que é isso, me surgiu agora. Olha, e um estilo de vida saudável é o quê para ti? Olha, é um estilo de vida que seja meu. Ah, mais do que porque hoje em dia nós também corremos muito somos muito influenciados, às vezes até não da melhor forma, por aquilo que vemos do exterior, não é? As redes sociais, os influencers, e muitas vezes nós queremos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, coisas que não são nossas, que são só modas ou são só coisas que alguém diz que é bom. Então, o estilo de vida saudável é aquele que é meu, que me preenche e que eu faço não por sacrifício, mas porque eu sei que me faz bem. E que eu sinto, sim. Obrigada, Cláudia. Acho que conseguimos ter aqui uma boa conversa sobre o tema e acho que trouxeste os pontos muito, muito importantes, que é isso, a simplicidade da vida é muito importante, nós resgatarmos essa parte e diminuir o ruído, eh, não só físico, mas mental também à nossa volta. É essencial, é. É um caminho mesmo importante. Obrigada eu pelo convite e qualquer coisa que fizer sentido, não é, para as pessoas que nos estão a ouvir, podem sempre entrar em contacto. As minhas redes sociais também são fáceis, estou assim, Maina. O nome, não é? É, Cláudia underscore Ganhar, portanto é assim o sítio onde eu estou mais e terei todo o gosto em conversar e em partilhar um bocadinho mais sobre estes temas que me apaixonam. Obrigada. Obrigada, Cláudia, por este bocadinho. Beijinhos. Obrigada também a quem nos esteve a ouvir e para a semana voltamos com mais um convidado. Obrigada, beijinhos. Beijinhos.